Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade então à nossa disciplina. Hoje, dia 16/3, a gente vai estudar um pouco sobre o MCU. Pessoal, e o que seria o MCU? Basicamente, isso representa movimento circular uniforme, tá? Movimento circular uniforme. Uniforme, beleza? O que é um movimento circular uniforme? Da mesma forma que a gente tinha antes o MRUV ou o MRU, eram ambos os movimentos que aconteciam, né, com velocidade constante ou não, em linha reta, tá? Então, isso aqui poderia caracterizar ou MRU ou MRUV ou algum outro tipo de movimento que acontecesse em linha reta. E o que é o MCU então? O nome é bem intuitivo, é um movimento circular. Então, o que vai acontecer? O nosso corpo agora, ele tem uma trajetória circular, tá? E o que seria isso? Bom, seria basicamente isso daqui que vocês estão vendo no desenho. Se vocês lembrarem da aula passada e das outras aulas que eu dei também, vocês vão lembrar que a velocidade é sempre tangente à curva, tá? Velocidade é sempre tangente à posição. A gente até aprofundou um pouco sobre isso na nossa aula de derivadas, lembram? Então, eu estou pegando aqui o corpo e ele tem sua velocidade, e a velocidade é tangente à curva em todos esses pontos, tá? Se eu escolhesse um ponto aqui, por exemplo, em que o meu corpo está, em um determinado instante, a velocidade dele vai ser tangente à curva, tá? Então, sempre tangente, tá, pessoal? Ok. Isso aqui, ó, definiu um círculo, certo? E esse círculo ele tem um certo raio. Vamos deixar esse raio aqui, porque depois a gente vai precisar dele. Ok. Eu vou falar para vocês que o valor de velocidade V1, V2, V3 e V4 em módulo é igual, tá? Então, em módulo, o valor da velocidade 1 é igual da velocidade 2, que é igual da velocidade 3, que é igual da velocidade 4. Esse 4 está mais parecendo um 9, né? 4, beleza. Ok. O que seria um exemplo disso? Olha, eu vou pegar um exemplo bem simples. Imagina que eu pego uma pedra e amarro uma cordinha nessa pedra e começo a girar, tá? De forma com que eu mantenho a frequência do meu giro constante. Então vai sempre girar na mesma taxa, beleza? Eu não vou nem acelerar nem diminuir, tá? Eu vou manter na mesma taxa, de forma com que a velocidade aqui seja igual a daqui, que seja igual a daqui, que seja igual a daqui, em módulo. Por que eu digo em módulo? Porque a gente já viu que velocidade é uma grandeza o quê? Escalar ou vetorial? Velocidade é uma grandeza vetorial. Ou seja, ela precisa de direção, sentido e módulo para ser bem definida. Então, além do valor de velocidade aqui, por exemplo, 3 metros por segundo, por mais que 3 metros por segundo estejam aqui também, essa velocidade 1 é diferente dessa, porque estamos falando de uma grandeza vetorial. Tá? Se a gente está falando de uma grandeza vetorial e a gente enxerga que a direção e sentido dessa velocidade é diferente da direção e sentido dessa, então é outra velocidade, é diferente, tá? Então, o que eu vou dizer? Vou dizer que V1 é diferente que V2, e é diferente de V3, e é diferente de V4, certo? Mas o módulo de V1, né, eu posso escrever assim, é igual ao módulo de V2, que é igual ao módulo de V3, né? Lembra quando a gente põe esse sinal aqui, né? A gente está trabalhando com módulo, que é diferente
do valor de V4. Oh, aqui é diferente? Não, desculpa, aqui é igual, tá? Por que que isso aqui é igual? Porque eu falei para vocês que eu vou manter a frequência do meu giro constante, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para exemplificar para vocês. Acho que não. Tá bom. Então tá ok. Esses valores de velocidades são iguais, né? Porque eu falei para vocês que a gente vai manter a constância, né, do giro, a frequência do giro, e isso caracteriza um movimento circular uniforme. Se eu começar a aumentar essa velocidade, girar cada vez mais rápido, sai do movimento uniforme. Pode virar até a ser um movimento circular uniformemente variado, tá? Mas aí a gente vai chegar lá daqui a pouco, não é o passo de agora, beleza, pessoal? Então eu preciso que vocês entendam bem o que é o movimento circular uniforme, tá? Ele é isso aqui. Então, uma vez entendido isso, deixa eu prosseguir aqui com os nossos estudos. Pessoal, ok. A gente já entendeu, né, o que é o movimento circular uniforme. Esse círculo que eu desenhei aqui é a trajetória, tá, de um corpo. Então, esse corpo ele está descrevendo aqui um movimento circular. E eu falo para vocês que esse movimento ele é uniforme. Então, é um movimento circular uniforme, ou seja, um MCU. Gente, eu desenhei 4 bolinhas aqui, 4 corpos, mas é o mesmo corpo, tá? Isso aqui no instante de tempo T1, isso aqui no instante de tempo T2, isso aqui no instante de tempo T3, beleza? T1, T2, T3, T4. Isso aqui tá girando, beleza? Da mesma forma que eu tinha desenhado antes, aqui a gente tem um raio de curvatura, que é o mesmo para toda a circunferência, beleza? Eu tenho que conversar uma coisa com vocês, que é o seguinte. Se aqui eu tenho uma velocidade V1, se aqui eu tenho uma velocidade V2, aqui eu tenho uma V3 e aqui eu tenho uma V4. Por mais que os módulos sejam iguais, né, porque eu tenho um MCU, se essas velocidades são diferentes, alguma coisa mudou essa velocidade, tá? Para ela ter uma diferença daqui para cá, alguma coisa teve que mudar ela. Qual é a grandeza física que modifica a velocidade? Vocês já sabem que é a aceleração, né? A gente cansou de ver isso em sala de aula. Então a gente sabe que a aceleração modifica quem? Modifica velocidade, certo? Se a aceleração modifica a velocidade e a velocidade foi modificada daqui para cá, concorda comigo que para existir a mudança de velocidade daqui para cá, teve que existir uma aceleração? Sim, teve que existir uma aceleração, tá? E aí eu vou definir com vocês 2 tipos diferentes de aceleração. Quais tipos são esses? Olha, gente, eu tenho um corpo, tá? E esse corpo tem uma certa velocidade. Esse aqui é o corpo A e aqui é a velocidade de A. Beleza? Isso aqui é a velocidade de A no instante 1, né? E algum tempo depois, esse corpo está aqui na frente, a velocidade dele aumentou. Então isso aqui é a velocidade de A no instante 2, certo? Então a velocidade aqui é diferente da velocidade daqui. Quem mudou essa velocidade? Quem mudou essa velocidade foi uma aceleração, tá? Como o corpo se manteve em linha reta em toda essa trajetória, a aceleração aconteceu na mesma direção e sentido desse movimento, tá? Então, se a gente fosse desenhar aqui, junto com esse corpo, um vetor aceleração, a aceleração estaria representada, né, na mesma direção e sentido da velocidade. Quando a aceleração ela está na mesma direção da velocidade, a gente chama essa aceleração de aceleração tangencial, tá? É o exemplo que a gente viu lá em queda livre, né? Em queda livre, a velocidade está aumentando para baixo e a aceleração também está para baixo, na mesma direção.
e mesmo sentido nesse caso. Quando eu jogo um corpo para cima no lançamento vertical, a velocidade dele está diminuindo e a aceleração está aumentando a velocidade para baixo, né? Por isso que ela está diminuindo quando ela vai para cima. Faz sentido, né? Então o que acontece? Mesma direção também, porém sentidos opostos nesse caso. Então toda vez que a aceleração está na mesma direção, a gente chama de aceleração tangencial. Lembrando que a aceleração é uma grandeza vetorial, então ela tem também direção e sentido. Essa aqui é a aceleração tangencial, beleza? Tangencial. Quando a aceleração está, além de estar na mesma direção, também estar no mesmo sentido da velocidade, ela vai aumentar em módulo o valor dessa velocidade, tá? Agora, se acontecesse, por exemplo, assim, que é o exemplo que eu falei para vocês agora há pouco, o mesmo caso lá de eu jogar um corpo para cima, velocidade para cima, aceleração para baixo. Ou seja, se eu tiver mesma direção da aceleração e velocidade, porém sentidos opostos, velocidade para cá e aceleração para cá. O que vai acontecer? Nesse caso, né, essa velocidade vai diminuindo em módulo, ao invés de ela aumentar, tá? Então o valor da velocidade em módulo vai diminuir, depois ela começa a aumentar para cá, beleza? Esses dois exemplos foram exemplos de acelerações tangenciais, tá? Por que tangencial? Porque o vetor aceleração está tangente ao vetor velocidade, né? Ele está um em cima do outro. Então, o que acontece? Isso aqui é o exemplo de aceleração tangencial, vou deixar só aquele ali. Existe outro tipo de aceleração, chamada de aceleração centrípeta. O que é uma aceleração centrípeta? Aceleração centrípeta é uma aceleração... deixa eu desenhar da mesma cor para ficar padrão. Aceleração centrípeta é uma aceleração que faz um ângulo de 90 graus com vetor velocidade. Então, se esse corpo, vamos supor que ele tivesse com velocidade constante, tá? Então, ele está trafegando aqui em linha reta, trafegando. Aí, do nada, ele vai começar a sentir uma aceleração que seja perpendicular ao valor de velocidade. Né? Então, antes, ele estava trafegando aqui, trafegando aqui. Aí, do nada, ele chegou num certo ponto em que ele começou a sentir uma aceleração que faz um ângulo de 90 graus com a velocidade, certo? Então, olha só, velocidade, vetor, né? É vetorial. E aqui ele começa a sentir uma aceleração, tá? Quando a aceleração faz um ângulo de 90 graus com a velocidade, a gente chama de aceleração centrípeta. Tá ok, gente? Então, exatamente isso que acontece. A aceleração tangencial, ela modifica o módulo da minha velocidade, enquanto que a aceleração centrípeta modifica somente a direção da minha velocidade e não modifica no módulo. Então, o que essa aceleração centrípeta vai fazer com essa trajetória? Ela vai fazer com que a minha velocidade modifique a sua direção, tá? Então, essa aceleração vai fazer isso aqui, ó, tá? Isso é o que a gente chama de aceleração centrípeta. E detalhe, ela tem esse nome porque ela sempre aponta para o centro da curvatura, tá? Então, vamos voltar lá para o caso do movimento circular uniforme. A gente tem aqui uma velocidade 1 e a gente tem aqui uma velocidade 2 em módulos iguais, mas em direções e sentidos diferentes. Quem mudou essa direção? Aceleração? Qual aceleração? Tangencial? Não, aceleração centrípeta. Para esse movimento ser circular uniforme, não pode existir aqui aceleração tangencial. Só existe aceleração centrípeta. Olha só, sempre fazendo um ângulo de 90 graus com a trajetória e sempre apontando para o centro. Beleza? Ó, sempre apontando para o centro. Aceleração
centrípeta. Beleza? Modificando então a direção. Se existisse aceleração tangencial, onde ela apareceria? Para cá, ó. Certo? Então vamos supor que aqui eu tenho uma velocidade de 3 metros por segundo. Se existisse aceleração tangencial, aqui essa aceleração ia ser maior, por exemplo, de 5 metros por segundo, tá? Essa velocidade, desculpa, a velocidade aqui ia ser maior em módulo, tá? Isso se existisse aceleração tangencial. Então, espero que vocês tenham entendido a diferença entre... Ai, droga. Espero que vocês tenham entendido a diferença entre a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial, tá ok? Beleza, gente. Essa aceleração centrípeta, que vai modificar somente a direção, né, do movimento, tem uma formulazinha para a gente calcular ela. Como é que funciona isso? A aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tá? Assim que a gente calcula o valor da aceleração centrípeta. Quer um exemplo? Imagina que isso aqui está girando, né? A uma velocidade aqui, ó. A gente chama essa velocidade, quando o movimento é circular, de velocidade tangencial, tá? Porque é tangente à curva. Mesmo no caso da aceleração. Ou então a gente chama de velocidade linear, beleza? Porque a gente vai descobrir daqui a pouco que existe outro tipo de velocidade, que é a velocidade angular. Então, beleza. Imagina que esse valor de velocidade aqui, ó, V1, seja em módulo igual a 3 metros por segundo, tá? Isso aqui seja um raio igual a 1 metro. Beleza, gente? Então pega um barbante de 1 metro, amarra uma corda na ponta e começa a girar. Beleza? Ok. Então, ó, nosso raio é 1 metro e o nossa velocidade aqui é 3 metros por segundo. Quanto vale a aceleração centrípeta? Ela vale velocidade ao quadrado sobre o raio, então é 3 ao quadrado dividido por 1, tá? Lembrando que aqui a gente tem tudo no SI. Então o nosso resultado vai sair também no SI, né, que é em metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração centrípeta vai dar 9 metros por segundo ao quadrado, beleza? Gente, e se eu girasse isso aqui mais rápido? Se eu girasse mais rápido, eu precisaria de mais aceleração para manter esse corpo na mesma circunferência. A gente vai ver mais para frente que a aceleração está intimamente ligada com a força, tá? Pela segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. Eu já falei isso para vocês de outras vezes e vocês provavelmente também já sabiam, né? Então, se a aceleração está ligada com a força, quanto mais rápido eu giro, mais força eu preciso manter na mão, né? Para fazer com que essa curva tenha a mesma trajetória, o mesmo raio, tá? Então vamos supor que eu aumente a minha velocidade, né? Eu impliquei uma aceleração tangencial e aumentei a minha velocidade linear, né, de 3 para 6 metros por segundo. Agora eu tenho 6 metros por segundo, tá? Quanto que é o valor da minha aceleração, que vai implicar em mais força, inclusive, que eu tenho que manter no meu barbante? A aceleração centrípeta vai ser 6 ao quadrado dividido pelo mesmo raio, que é 1, tá? Então isso aqui vai dar 36 metros por segundo ao quadrado, tá? Aumentou bastante, né? E se eu mantesse a mesma força, né? Então vamos supor que eu estou girando aqui e eu aumento a velocidade e não faço mais força na minha mão para segurar a corda. O que vai acontecer? Olha, então vamos pegar o primeiro caso como exemplo, né? Esquece esse segundo caso aqui de 6, né? E vamos fazer o que eu falei agora. Eu tenho essa mesma aceleração, eu vou manter ela e eu aumento a velocidade. O que vai acontecer? Olha só, se a aceleração é 9 e eu mantenho a minha velocidade de 3 ao quadrado, o que acontece aqui?
o raio vai mudar, tá? Alguma dessas coisas tem que mudar. Então, o raio vai ser... eu falei que eu ia aumentar a velocidade, né? Então, se eu aumentar a velocidade, né, eu vou sair do 3 e passar, por exemplo, pro 6, né? Então, 9 é igual a 36 dividido pelo raio. Então, raio é igual a 36 dividido por 9. Raio é, se eu dividir por 3... se eu dividir por 3 em cima, vai dar... Quanto que é 36 dividido por 3? 12. 12 vezes 3, 36. Então, vai dar 12 dividido por 3, que vai dar 4 metros. Olha só o que aconteceu, gente. Se eu, então, né, estava girando a 3 metros por segundo de velocidade tangencial ou velocidade linear, e o que eu fiz? Eu aumentei, né, a velocidade e não aumentei a força com que eu seguro. O que aconteceu com o meu raio? Ele foi de 1 metro para 4 metros. Né? Então, isso seria um caso em que eu tenho um barbante, em que a outra extremidade dele está solta, tá? E eu estou girando aqui. Se eu fizer esse aumento de velocidade, o meu barbante vai puxar e vai esticar, né? E aí eu vou ter 4 metros. Se vocês quiserem fazer esse teste, tentem fazer isso, tá? Tentem pegar um barbante com uma das extremidades soltas, amarrar alguma coisa na ponta e girar. Se vocês aumentarem a velocidade e segurar firme o barbante, vocês vão ver que a força na sua mão vai aumentar, tá? Por outro lado, se vocês deixarem o barbante mais solto, né, tentando manter a mesma força que você estava na mão, o barbante vai esticar. Beleza, gente? A gente acabou de ver isso aqui. Então, nisso eu expliquei para vocês o que é aceleração centrípeta. Então, ok. Uma vez que vocês entenderam, né, o que é a aceleração centrípeta, vamos prosseguir com os nossos estudos. Gente, eu desenhei aqui então velocidades em diferentes instantes, tá? V1, V2, V3, V4. E coloquei para vocês a aceleração, que é o que muda essa velocidade. Coloquei aí o raio, tá? Vamos esquecer esses valores aqui agora. E eu vou redesenhar esse movimento aqui, ó, analisando algumas coisas um pouco diferentes, tá? Imagina que eu tenho aqui um corpo em MCU com uma certa velocidade, tá? Então, beleza. E, passado algum instante, esse corpo ele vai estar aqui, com a mesma velocidade em módulo, né, porém em direção em sentidos diferentes. O raio aqui é o mesmo, né? O raio aqui é o mesmo. Daqui, isso aqui é o raio, né? Deixa eu desenhar só assim e assim. Isso aqui também é o raio, porque se isso é uma circunferência, né? Tal, vai ser o mesmo raio. Gente, uma coisa que mudou daqui para cá foi o ângulo, né? Essa partícula, ela percorreu um certo ângulo. Para ser mais específico, daqui para cá, ela percorreu um ângulo de 90 graus, tá? Então, olha só, para sair daqui e vir para cá, ela andou um ângulo θ igual a 90 graus, certo? Então aqui, ó, eu tenho um θ1 e aqui eu tenho um θ2 e essa variação eu posso chamar de Δθ, né? Variação angular. Esse θ1, se eu definir aqui a minha origem, isso aqui é 0 graus e isso aqui é 90 graus. Beleza, gente? Então a minha variação de ângulo daqui para cá foi de 90 graus, ok? Então meu Δθ foi de 90 graus. Gente, ele teve, esse corpo, né, no caso, teve essa mudança de ângulo e ele gastou um certo tempo para fazer isso, né? Então esse Δθ está associado a um delta, um ΔT, tá? Que é um certo tempo que ele gastou para fazer isso. Vamos supor que para sair daqui e chegar aqui ele gastou 1 segundo. Então meu Δθ é de 1 segundo, tá? Existe uma grandeza chamada de velocidade angular. O que é velocidade angular? É a velocidade do meu ângulo, certo? Então,
Quanto tempo meu ângulo gasta para variar de 0 até 90? 1 segundo. Então, qual é a minha velocidade angular? Velocidade angular é Δθ dividido por ΔT, tá? E nesse caso é 90 graus por segundo. Quer dizer que a cada segundo esse corpo vai percorrer 90 graus? Sim. Então, se passaram 2 segundos, quantos graus esse corpo descreveu? Sim, 1 segundo 90 graus, 2 segundos 180 graus. Então em 2 segundos ele vai estar aqui. Em 3 segundos, em 3 segundos ele andou mais 90 graus, né, comparado ao do 180. Então ele vai estar aqui em 270 graus. E se fosse 4 segundos? 4 segundos ele andou 360 graus, uma volta completa, tá? A gente chama velocidade angular de ômega, que é uma letra grega, tá? Que a gente faz com esse W aqui, que é esse W mais fresco, tá? Esse W redondinho. Isso aqui é o ômega minúsculo e esse aqui é o símbolo do ômega maiúsculo, tá? A gente costuma trabalhar com ômega minúsculo. Então, velocidade angular é Δθ sobre ΔT. Velocidade angular, ok? Show de bola, gente? Então, entendidos aí o que é velocidade angular, preciso explicar algumas coisas para vocês, tá? Lembrando que isso aqui é a mesma coisa daqui, tá? Só que aqui eu estava analisando mais velocidade tangencial e aqui eu estou analisando mais variação de ângulo, tá? Porque se a gente tem uma circunferência, o ângulo está variando, né? Um movimento circular, o ângulo está variando. Ok, então continuando no MCU, eu preciso que a gente entenda algumas propriedades matemáticas. E essas propriedades, elas estão relacionadas ao ângulo. O que eu quero dizer? Gente, a gente usa graus comumente, né? Então, se eu sair daqui e fui para cá, por exemplo, o ponteiro de um relógio, ele andou 90 graus, tá? Então, isso aqui corresponde a um ângulo de 90 graus. Beleza, gente? A gente até faz esse desenhozinho, né? Mas grau não é a notação de ângulo que é a mais correta, principalmente se a gente for olhar o que é o padrão em outros países. Não só em outros países, como na própria matemática, tá? Porque o que acontece? Não sei se vocês estão lembrados, mas existe outra notação para ângulo que é a de radianos. Inclusive, é a que o Sistema Internacional de Unidades de Medidas adota, tá? O Sistema Internacional não adota graus, ele adota radianos. O que é radianos? Gente, não sei se vocês lembram, mas 180 graus é igual a π em radianos, certo? Não sei se vocês já viram isso em matemática agora com a professora Lídia ou então com o Guilherme. Se não viram, vão chegar a ver, tá? Porque ano passado os meninos viram. Quem é do ano passado aí lembra. Então, 180 graus correspondem a π em radianos, tá? Então, isso aqui é uma medida de ângulo e isso aqui também é uma medida de ângulo. Dessa forma, 360 graus representa 2π em radianos, tá? Dessa mesma forma, 90 graus representa π dividido por 2 em radianos. E assim por diante. Gente, a gente pode fazer, inclusive, né, uma regrinha de 3 para valer em todos os casos. Olha só. Se eu sei que 180 graus é igual a π em radianos, né? 180 em graus é igual a π em radianos. Então, por exemplo, 90 graus, né? É quanto em radianos? Então, a gente coloca o x, faz a regrinha de 3. Então, 180x é igual a 90 vezes π radianos. 180 dividido por 90 vezes x é igual a π radianos, né? Então, 180 dividido por 90 vai dar 2, x é igual a π em radianos, x é igual a π sobre 2 em radianos. Bate com o que eu acabei de falar anteriormente, né? 90 graus, né? Se 180 é π, 90 graus que é metade de 180 é metade de π.
em radianos, tá? Então, 90 graus é igual a π sobre 2 em radianos. Só que, pessoal, não sei também se o Guilherme ou a Lídia já explicou, se algum deles já explicaram para vocês. Lá em matemática, que a gente pode fazer uma regra de 3 genérica para facilitar a nossa vida e a gente não ter que precisar ficar fazendo regrinha de 3 toda hora. A gente faz uma vez só e usa ela sempre. Como é que funciona isso? Olha, 180 graus é igual a π em radianos, tá? Algum valor em graus, então, vai ser quanto em radianos, tá? Isso aqui, vocês podem ver que a gente não acha nenhum valor específico, a gente tem duas variáveis, mas se a gente resolver essa regrinha de 3, olha só o que vai acontecer. Y vezes π radianos é igual a 180 vezes x graus, tá? A gente não coloca aqui de baixo, né? Isso, 180 graus é igual a π radianos, y está para x. Então, y vezes π radianos é igual a 180 vezes x graus. Ah, aqui não tem esse graus também. Então, vamos lá. 180 graus é igual a π radianos, assim como o y corresponde a x. Então, y vezes π radianos é igual a 180 vezes x. 180 graus vezes x, tá? Então, olha só, y é o valor que eu quero achar em graus e x é o valor que eu quero achar em radianos. Então, eu posso isolar qualquer uma dessas duas variáveis, né? Então, y é igual a x vezes 180 dividido por π. Gente, y é o valor que eu quero achar em graus. Então, olha só, se eu tenho um valor de x em radianos, como é que eu faço para passar para graus? Só jogar nessa formulazinha. Multiplica por 180 e divide por π. Quer ver um exemplo? Olha só, eu tenho um valor em graus, por exemplo, 90 graus. 90 graus corresponde quanto em radianos? A gente já viu que é π sobre 2, mas vamos fazer o teste. Olha só, então, 90, né, é igual a x vezes 180 dividido por π, tá? Então, se a gente multiplicar cruzado aqui, a gente tem que 1 é igual a x vezes 180 dividido por π vezes 90, né? Então, esse x passa para cá para baixo, né? Que está multiplicando, então fica 1 sobre x é igual a 180 dividido por 90, né? 2. Então, 2 sobre π. Então, 1 sobre x é igual a 2 sobre π. Multiplicando cruzado de novo, ou simplesmente invertendo os lados, x é igual a π sobre 2. 90 em graus é igual a π sobre 2 em radianos, confirmando aqui a nossa fórmula. Aí, se eu jogasse um valor em radianos e quisesse saber quanto que isso me dá em graus, vamos jogar um valor diferente para a gente ver? A fórmula é uma só, tá? Y em graus é igual a x radianos vezes 180 dividido por π, tá? Simples assim, gente. Essa é a nossa formulazinha. Então, eu falei que eu ia jogar um valor em radianos, né? E quero saber quanto que isso me dá em graus. Então, y em graus é igual a... Vamos escolher um qualquer. Quer ver? 2π. A gente já sabe que é 360, mas vamos confirmar a fórmula. Então, 2π em radianos, né? Tem que dar 360 graus, que a gente já sabe o valor. Então, vou jogar na fórmula 2π vezes 180 dividido por π. Corta π com π. 2 vezes 180 é 360 graus. Então, 2π em radianos é igual a 360 em graus, tá? Então, gente, se tiver um pouco confuso aí na cabeça de vocês, vamos fazer uma coisa aqui para
fazer uma coisa aqui para deixar tudo bem organizado. Vou deixar aqui, ó, a fórmula, que é o seguinte: y em graus é igual a x em radianos vezes 180 dividido por π. Essa é a fórmula de conversão de graus para radianos ou de radianos para graus. Tem o valor em graus, joga aqui para achar o seu correspondente em radianos. Tem o valor em radianos, joga aqui para achar o seu correspondente em graus, tá? E esses valores podem vir meio bugados, tipo 3/4 de π, sei lá, 0,897 π, pode vir qualquer coisa. Isso está relacionado a um ângulo, tá? Então, pode vir uns valores bem doidões aí, vocês joguem na fórmula e achem o seu correspondente, tá ok, gente? Então, essa aqui é a fórmula para transformação. Então, ó, isso tudo foi só para mostrar para vocês que existe uma equivalência, né, de dois tipos de unidades angulares, graus ou radianos. Então, lembra que a gente falou que velocidade angular nada mais é do que uma variação de ângulo sobre o intervalo de tempo, né? Velocidade linear, variação de espaço linear por intervalo de tempo. Velocidade angular, variação de ângulo por intervalo de tempo, beleza? Então, ômega é delta θ sobre delta t. Eu dei o primeiro exemplo, né, em que eu tinha variado 90 graus, mas eu posso representar também em radianos, inclusive é o que acontece na maioria dos casos. Vamos ver? Então, se eu tiver, por exemplo, deslocado, né, vou dar o mesmo exemplo. Eu tinha aqui o ponteiro do relógio. Vamos fazer um exemplo real, que até aparece em alguns exercícios. Vamos pegar o ponteiro dos segundos. O ponteiro dos segundos no relógio, né? E ver o quanto que ele gasta de tempo para sair daqui e chegar até aqui. Gente, o ponteiro dos segundos, ele não gasta 15 segundos para chegar até aqui? Ó, 15, 30, 45, 60. Que é uma volta completa para dar 1 minuto, né? Então, aqui o meu tempo inicial, né, T0, era de 0 segundos. E aqui o meu tempo final, a gente pode chamar só de T, né? É 15 segundos. Nesse tempo, o meu ponteiro dos segundos no relógio percorreu quanto de ângulo? Olha, ele percorreu 90 graus ou π sobre 2 radianos, tá? Π sobre 2 radianos. Então, eu posso falar que a minha velocidade angular é 90 graus por 15 segundos? Posso, né? Então, se a gente dividir em cima e embaixo por 15, quanto que é 90 dividido por 15, hein? Vamos simplificando aos poucos, que eu acho que vai ser mais fácil. Se eu dividir por 3 em cima e embaixo, repara não que eu sou meio lento mesmo às vezes, viu, gente? Então, se a gente dividir por 3 em cima e embaixo, fica 30 dividido por 5, né, que vai dar... Nossa, mano, eu tô muito bugado. Quanto que é 30 dividido por 5? 5 vezes 5, 25, 5 vezes 6, 30. Então, isso aqui dá 6 graus por segundo. Quer dizer que a cada segundo, né, o meu ponteiro do relógio anda 6 graus. Então, quantos graus tem de um segundo para outro? 6 graus, beleza? Poderia calcular em radianos? Poderia, vamos fazer isso? Então, meu mesmo ômega, né, que eu vou chamar de ômega do relógio, é igual a 90 graus, é π sobre 2. Quanto tempo que ele gasta para percorrer esse ângulo de π sobre 2 radianos? De radianos, tá? 15 segundos. Como é que a gente faz essa conta? Como é que a gente faz a conta de π sobre 2 dividido por 15? Olha, esse 15 aqui é como se tivesse um dividido por 1 aqui embaixo, né? Então, 15 sobre 1. Não sei se tá dando para ver aí na câmera. Deixa eu escrever isso aqui em cima. Já que vocês entenderam a fórmula, né, para converter os ângulos. Gente, se não lembrar da formulazinha, joga na regra de 3, tá? Π, 180 graus, sei lá,
3π sobre 2 radianos é quantos graus? E aí faz a regra de 3. Como eu não sei se está dando para ver aí na câmera essa continha, eu vou passar ela aqui para cima. Então, ó, vai vir para cá. Então, o meu ômega do relógio, né, velocidade angular do relógio é π sobre 2 dividido por 15. Esse 15 é como se a gente tivesse um 15 sobre 1 aqui embaixo, né? Mesma coisa de não ter nada. Fração sobre fração. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso aqui é igual a π sobre 2 vezes 1 dividido por 15. Tá? Então, isso aqui é π sobre 30 radianos por segundo. E essa é a unidade no Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Radianos por segundo. Beleza? Então, é isso aí que a gente tem. Se a gente fizer as continhas na calculadora, como que ficaria isso? Gente, π é 3,14. Então, a gente pode jogar o valor de 3,14 na calculadora e dividir, tá? Vamos fazer uma aproximação, vamos chamar π de 3, não é legal ficar fazendo isso não, mas tem muitos vestibulares que pedem para você arredondar π para 3, tá? Então, vamos arredondar π para 3, então suponha que a gente tenha 3 sobre 30 radianos por segundo, divide por 3 em cima e embaixo, 1/10, né? Então, a nossa velocidade angular é de 0,1 radianos por segundo. Mas eu não estou entendendo muito bem essa unidade, radiano por segundo. O que é na prática 0,1 radiano por segundo? Gente, a gente não entende porque a gente não está acostumado com essa unidade, tá? Mas para quem usou a vida inteira essa unidade, a pessoa pega de boa. Se a gente fizer, inclusive, a conversão, quanto que é 0,1 radianos em graus? Vamos voltar lá na formulazinha, né? A formulazinha diz pra gente que y em graus é igual a x em radianos vezes 180 dividido por π, certo? Então, olha só. 0,1 em radianos. Então, y em graus é igual a 0,1 vezes 180 dividido por π, beleza? Como aqui a gente arredondou π para 3, vou arredondar π para 3 também aqui para os resultados serem iguais, tá? Então, y é igual a 0,1 vezes 180 vai dar 18, né? 18 dividido por 3. Então, y é igual a 18 dividido por 3 dá 6 em graus. Então, 0,1 radianos é igual a 6 graus. Ah, lembra que quando a gente calculou em graus... Cadê? Eu apaguei, né? Quando a gente calculou... em graus, deu 6 graus por segundo, lembra? Mesma coisa, tá? Então é só uma unidade diferente. Assim como a gente tem quilômetros e jardas, centímetros e polegadas, a gente não está acostumado, né, na prática com a unidade, mas ela representa a mesma coisa, notada de um jeito diferente, beleza? Então, isso aqui, gente, foi a introdução, né? Em que eu expliquei já para vocês o conceito de aceleração centrípeta, expliquei também para vocês o que é a velocidade angular e falei para vocês da unidade de medida da velocidade angular, né? No SI é radianos por segundo, mas a gente pode usar também graus por segundo. Então, show de bola! Show de bola! Vamos prosseguir com os nossos estudos. Não sei porque que eu fico dando essas bobeiras não, mas tá bom. O que eu tinha que falar mesmo? Assim. Gente, observem bem. Toda vez que a gente tem um movimento cíclico, né? No caso a gente está trabalhando com um movimento circular. O movimento circular é um movimento cíclico. O que é um movimento cíclico? É um movimento que se repete, né? Ele tem ciclos. Então, isso aqui, ó, fez uma coisa, que é no caso uma volta, né? Uma rotação. Depois ele vai fazer essa mesma coisa.
depois ele vai fazer essa mesma coisa, depois a mesma coisa, depois a mesma coisa, e assim até enquanto o movimento existir, tá? Então, isso é um movimento cíclico, um movimento que se repete. Toda vez que a gente tem um movimento cíclico, a gente fala em frequência. O que é frequência? O que vem à cabeça de vocês quando a gente fala frequência cardíaca? Olha, frequência cardíaca é a quantidade de vezes que o meu coração bate a cada minuto. Então, posso ter uma frequência cardíaca de 90 BPM, 90 batidas por minuto, certo? Então, dentro de um intervalo de tempo de 1 minuto, quantas repetições aconteceram? 90, tá? Então, é uma coisa que se repete e a gente mede o quanto que essa coisa se repete no intervalo de tempo. Quer ver um exemplo aplicado aqui? Gente, o que acontece? Se isso aqui é um movimento cíclico, vamos pegar o seguinte exemplo. Vamos supor que isso aqui está girando, né? E a cada segundo ele dá 3 voltas, beleza? Cada segundo ele dá 3 voltas. Se a cada segundo ele dá 3 voltas, qual é a frequência? Né? A frequência é a quantidade de repetições por intervalo de tempo. Então eu posso falar que ele tem uma frequência de 3 voltas. 3 voltas a cada segundo, beleza? Então, 3 voltas por segundo, certo? A fórmula de frequência é o que eu acabei de falar para vocês. Frequência é número de repetições, tá? Adimensional, não tem unidade, por intervalo de tempo. Quantas repetições eu tenho por intervalo de tempo? 90 batimentos por minuto? 90 repetições por minuto? Ou então 3 voltas a cada segundo? Então 3 voltas por segundo, tá? Então aqui eu posso falar voltas, tá? Mas lembrando que é adimensional, não tem unidade. Só coloquei para ficar mais didático. Então a frequência é 3 voltas por segundo. Alguns livros vão trazer como revoluções, tá? Ou rotações. Então, 3 revoluções por segundo, 3 voltas por segundo ou 3 rotações por segundo é a mesma coisa, tá? Vocês vão, inclusive, lembrar de uma unidade de medida, não sei se todos, mas alguns, que é o RPM. O que é RPM? Revoluções ou rotações por minuto, beleza? Quantas rotações acontecem em 1 minuto? Os carros, eles têm, algum deles, né? O conta-giro. O que é o conta-giro? Alguns carros têm, que fica do lado do velocímetro. O velocímetro mede a velocidade e o conta-giro mede quantas rotações por minuto o motor tá. Então, 22.000 rotações a cada minuto, essa é a frequência do motor, beleza? RPM. Rotações por minuto. Então, isso aqui é a frequência. Então, é o seguinte, pessoal. Se a gente sabe que frequência é o número de voltas que acontecem por determinado intervalo de tempo, né? Como diz esta equação aqui. Ok, vamos prosseguir. Gente, esse conceito de frequência é muito importante, tá? Muito, muito mesmo. Ele vai aparecer mais pra frente em muitos exemplos. Em outras partes da matéria também, tá? Inclusive vocês vão ver em ótica, vão ver em ondas, né? Principalmente em ondas. Vê em ótica por causa das ondas, né? Nossa, aparece demais. Então, é muito importante vocês saberem o que é frequência. Número de repetições por intervalo de tempo. Gente, toda vez que a gente tem tantas repetições, x repetições por segundo, a gente chama isso de hertz. Tá ok? Então, o que é 1 hertz? É uma volta a cada segundo. O que é 2 hertz? 2 voltas a cada segundo. O que é 30 hertz? 30 hertz é 30 voltas a cada segundo, tá? Por segundo. Ou eu poderia ter é isso, tá certo assim. 30 Hz é 30 voltas a cada segundo. Gente, vamos pegar esse exemplo. Se eu tenho 30 voltas
a cada segundo. Acho que esse exemplo não vai ficar tão fácil de enxergar o que eu quero passar. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos imaginar que a frequência seja de 2 Hz. Desse jeito vai ficar mais fácil de entender. O que é uma frequência de 2 Hz? É 2 voltas a cada segundo, tá? Então, eu vou definir para vocês agora outra grandeza, que é o período. O que é o período que a gente costuma representar com a letra T maiúsculo? Gente, período é um tempo, mas não é qualquer tempo. É o tempo necessário para realizar uma volta completa, tá? Então, um corpo que está descrevendo aqui uma trajetória, de um movimento circular, né, com 2 voltas a cada segundo. Se ele dá 2 voltas a cada segundo, em quanto tempo ele dá uma volta? Olha, se em 1 segundo ele dá 2 voltas, então uma volta ele vai dar em meio segundo, né? Uma vez que isso é distribuído uniformemente porque a gente está no movimento circular uniforme. Então o período nesse caso vai ser de meio segundo, certo? 2 voltas por segundo, uma volta só acontece em meio segundo. O tempo para dar uma volta só a gente chama de período. Então, tempo para uma repetição. Beleza, gente? Olha só o que acontece. Se a gente viu que frequência é número de voltas por intervalo de tempo, frequência é número de voltas por intervalo de tempo. O tempo necessário para dar uma volta a gente chama de período, que é o T maiúsculo, né? Então, nesse tempo, quantos números de voltas aconteceram? Quantas voltas aconteceram? Uma. Então, a gente chega em outra equação, que é a seguinte. Frequência é 1 sobre período. Frequência é o inverso do período. Faz sentido isso? Faz, olha só. Aqui, a frequência é 2 Hz. Se frequência é o inverso do período, 1 sobre t, multiplicando cruzado, né, eu posso falar que período é o inverso da frequência. Período é o inverso da frequência. Frequência é o inverso do período, período é o inverso da frequência. Só multipliquei cruzado, tá? Então, período é 1 sobre 2. 1 sobre 2 é meio, né? Então, nesse exemplo aqui em que a nossa frequência era 2 Hz, o nosso período foi de meio, que é 1 sobre 2, tá? Então se eu tiver uma frequência de 30 Hz, que era o caso que eu dei mais cedo, quanto que é o período? Bom, período é o inverso da frequência, então 1 sobre f. Quanto tempo eu gasto para dar uma volta? Eu gasto 1 sobre 30, tá? E quanto que vai dar 1 sobre 30? Vai dar um tempo bem pequenininho, né? Cadê minha calculadora? Tá aqui. Deixa eu pegar aqui a calculadora e ela vai me dizer quanto que é 1 sobre 30. Cadê você? Tá aqui. Então, 1 dividido por 30 vai dar 0,033. Eu deveria saber fazer essa conta de cabeça, né? Mas tá bom. Então, período é 0,33 segundos, certo? Então, uma volta acontece em 0,33 segundos. 2 voltas acontecem em 0,66. 3 voltas em 0,99. 30 voltas em 1 segundo, certo? Porque a frequência é 30 voltas por segundo. Então, só pra gente unificar o que a gente aprendeu, vamos sintetizar tudo aqui nesse quadrinho. E vamos colocar o seguinte. As fórmulas que a gente viu até agora, a aceleração centrípeta é
velocidade ao quadrado sobre o raio. E a gente viu também que velocidade angular é delta θ sobre delta t, certo? Ok. A unidade disso aqui no SI é metros por segundo ao quadrado. Lembrando que essa é sempre perpendicular à trajetória, tá? Faz um ângulo de 90 graus com a velocidade. A unidade disso aqui no SI é de radianos por segundo, certo? Ok, e a gente viu uma formulazinha também de conversão que diz que y em graus é igual a x em radianos vezes 180 dividido por π. Quem não quiser usar isso não precisa. E o que mais que a gente viu de fórmula? Assim, a gente viu que frequência é número de voltas por intervalo de tempo. E a gente viu que período é o inverso da frequência, né? E como consequência disso, frequência é o inverso do período, tá? Então, gente, o que cai muito no vestibular? Isso aqui cai muito, muito mesmo. E isso aqui também, tá? Frequência e período. Então, aceleração centrípeta, frequência e período, vocês podem estudar com certeza muito que vai cair. Isso aqui não precisa estudar? Não, precisa sim, tá? Mas não tanto quanto esses dois aqui que eu coloquei para vocês, tá? Então, gente, prosseguindo, vamos lá. Vamos continuar aqui e dar continuidade aí ao nosso raciocínio. Pessoal, pensa comigo. Se eu estou no movimento circular, eu descrevo uma trajetória circular, tá? Vocês concordam comigo que se eu sair daqui com uma certa velocidade e cheguei aqui, eu percorri um determinado ângulo, né? Nesse caso aqui do desenho foi de 90 graus, né? Percorri um determinado ângulo, mas eu também percorri uma distância no chão mesmo, ou no ar, seja onde quer que eu esteja fazendo esse movimento. Eu percorri de fato uma distância, eu andei alguns metros, eu andei alguns quilômetros, tá? Se a gente estiver numa roda gigante, por exemplo, você tá lá na cadeirinha da roda gigante. Então, quando você sai daqui e vem para cá, você andou, né, um pouco de distância. A gente sabe da matemática que se a gente tivesse andado essa circunferência inteira, a gente teria percorrido o perímetro da circunferência, né? Como é que a gente calcula o perímetro de uma circunferência? A gente calcula como sendo 2πr, né? Que é 2π vezes o raio, em que o raio é isso aqui. Beleza, gente? Então, o perímetro é 2π vezes o raio. Então, tá ok. Percorri 2π vezes o raio para dar uma volta completa, né? A gente viu que a velocidade angular, ela é uma variação de... velocidade angular é uma variação de ângulo por um intervalo de tempo. Certo, gente? E a gente sabe também dos nossos estudos de antes que velocidade linear é igual a uma variação de distância por um intervalo de tempo. Gente, se a gente está andando em um movimento circular, falei para vocês que a gente andou sim uma distância, né? Então o que acontece? Se eu andar a circunferência inteira, quanto que eu vou ter percorrido de ΔS? Olha, eu vou ter percorrido perímetro, que nada mais é do que 2π vezes o raio, certo? 2π vezes o raio. Então, gente, isso aqui aconteceu para uma volta completa, tá? Então, eu posso falar que a minha velocidade é igual a 2π vezes o tempo necessário para dar uma volta completa, tá? Que a gente chama, inclusive, de período.
certo? Então, velocidade é 2π vezes o período vezes o raio, tá? Vamos voltar aqui então em velocidade angular. Gente, na velocidade angular, se eu andar uma volta completa, quanto que eu andei em graus? 360 graus. Mas vamos falar em radianos? Em radianos eu andei 2π, né? 360 graus é 2π ditos em radianos. Então, para uma volta completa, isso aqui é 2π, né? E quanto tempo que eu gasto para percorrer uma volta completa? Um período. Olha só, a gente tem uma certa semelhança aqui, né? Para uma volta completa. Então, gente, olha só o que acontece. Velocidade é igual a 2π sobre período vezes o raio. Só que 2π sobre período é sempre ômega, tá? Porque eu sempre vou descrever um período em 2π de ângulo, certo? Ditos em radianos. Então, 2π sobre período vai ser sempre ômega, que é a velocidade angular. Então, velocidade é igual a ômega vezes R. Essa é aquela famosa equação V bundinha de rato, certo? Porque esse símbolozinho do ômega aqui fica bundinha, né? Então, V é igual a ômega vezes R. Então, a gente colocou aí mais uma fórmula para acrescentar nas nossas equações. Então, lembra de aceleração centrípeta, frequência, período, e essa também é muito importante. V é igual a ômega vezes o raio, tá? Eu gosto de exemplificar isso, gente, da seguinte forma. Vou apagar isso aqui para deixar as fórmulas, porque as fórmulas são importantes. Eu gosto de exemplificar isso aqui da seguinte forma. Imagina que a gente tem, né, aquele caso do barbante, tá? Em que eu amarro uma pedra na ponta e vou girando. Só que eu vou fazer duas coisas. Primeiro eu vou pegar um pedaço bem pequenininho do barbante e vou girar ele. Depois eu vou pegar um pedaço maior e girar, tá? Ok, então, ó, se eu estiver girando esse que tem um raio pequenininho, eu vou percorrer essa distância aqui, né, que é o perímetro da circunferência. Agora, quando eu aumento o raio, o que acontece? Eu descrevo, né, eu descrevo uma circunferência maior. Então, gente, se eu sei que V é igual a ômega vezes R. Olha só, vou pegar essa circunferência e colocar aqui dentro, tá? São dois movimentos diferentes. Pergunto para vocês, gente. Vou falar que eu tenho a mesma frequência, tá? Se eu tenho a mesma frequência, o ômega, que é a velocidade angular por intervalo de tempo, é igual para os dois. Por quê? Se eu, por exemplo, dou uma volta por segundo, que é uma frequência, né? Então eu andei 360 graus por segundo nos dois casos. Uma volta por segundo aqui e uma volta por segundo aqui. Então, 2π radianos por segundo aqui, 2π radianos por segundo aqui. Mesma frequência, tá? Só que em casos diferentes. Gente, o que acontece nesses dois casos? Então, ó, se eles têm o mesmo ômega, a mesma velocidade angular, dentro de um segundo, ó, esse cara que saiu daqui veio parar aqui, esse de dentro também saiu daqui de cima e veio parar daqui. Se a gente reparar, aqui é um pouco mais para baixo, se a gente reparar, os dois, tanto o que tem um raio menor quanto o que tem um raio maior, os dois andaram o mesmo ângulo, então eles têm, no mesmo tempo, né? Então eles têm a mesma velocidade angular, porque percorreram ambos 90 graus em um segundo. Um exemplo qualquer que eu estou dando, tá? Só que o que a gente pode falar sobre a velocidade linear dos dois? A velocidade linear dos dois é extremamente diferente. Por quê? Velocidade linear é o quanto que a gente anda em distância por intervalo de tempo. Então, o que acontece? Concorda comigo que os dois, no mesmo tempo, né, percorreram o mesmo ângulo, só que esse aqui andou muito menos distância do que esse aqui? Se a gente for olhar uma volta completa, esse aqui deu uma voltinha pequena e esse aqui deu uma volta grande, certo? Então,
No mesmo tempo, quem andou mais distância tem maior velocidade, tá? Então, a velocidade linear desse cara aqui é muito maior do que a velocidade linear desse cara, né? Não sei se vocês já viram, em fazendas, existem aqueles pivôs centrais, que é aquele bração gigantesco que fica irrigando a plantação. Aí o pivô central, como que ele funciona, né? Ele, na maioria dos casos, ele não tem um motorzão só aqui, porque senão seria exigir muita força dele. Ele não daria conta de mover todo aquele braço, né? Porque quanto maior o braço, maior a força necessária. A gente vai ver isso mais pra frente, lá no momento, no torque, tá? Mas, enfim, isso é outra história. Não dá para pôr um motor aqui. Então, o que eles fazem? Distribuem, né, vários motores. Um motor aqui, um motor aqui, um motor aqui, um motor aqui e um motor aqui, tá? As velocidades desses motores são iguais? Não, tá? Esse motor aqui, ele é o mais lento. E à medida que a gente vai afastando do centro, os motores eles são cada vez mais rápidos. Então, esse motor aqui tem uma velocidade muito maior do que esse motor aqui, tá? Porque aqui a gente precisa de uma velocidade linear maior, certo? Para que toda a haste ela vá uniformemente, né? Porque se os motores não fizessem essa compensação, se a velocidade de todos os motores fossem iguais, duas coisas poderiam acontecer. Ou a haste ela andaria de forma diferente, assim ou assim, ou então, no caso se as velocidades fossem iguais, né, ele andaria assim, ficaria para trás, ou então essas rodas de dentro aqui iam ficar patinando, né? Aí depende da estrutura, tal, como que é a montagem, enfim. O que eu quero que vocês saibam é que as velocidades aqui são diferentes. Tá? Então, aqui existe uma velocidade, aqui a velocidade é um pouco menor, aqui menor ainda, aqui menor ainda, aqui bem pequenininha e a velocidade bem aqui no centro é zero. E sabe o que é interessante? A própria equação mostra isso pra gente. Por quê? Velocidade é igual a velocidade angular vezes o raio, tá? A velocidade angular dos dois é igual, a gente já viu isso. A gente já viu que os dois percorrem o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo. Então, ômega é igual para os dois. Gente, se ômega é igual para os dois, imagina que eu tenho aqui, ó, velocidade 1 é igual a ômega vezes raio 1. Não vou pôr 1 no ômega porque é igual para os dois. Velocidade 2 é igual a ômega vezes raio 2, tá? A gente vê que quanto para o mesmo ômega, quanto maior o raio, maior a velocidade, porque são grandezas diretamente proporcionais, tá? Diretamente proporcionais. Então, quanto maior o raio, maior a minha velocidade. E vice-versa, quanto menor o raio, menor a velocidade. Aí se o raio for zero, velocidade zero, tá? Lembrando, velocidade o quê? Linear. Beleza, gente? Então, lembrem dessas equações, tá? Aceleração centrípeta, velocidade angular. Se vocês quiserem lembrar disso é bacana, mas fica a critério de vocês. Pode fazer a regrinha de 3 também. E frequência, número de oscilações por intervalo de tempo. E período é 1 sobre a frequência, beleza? Então por hoje é só, gente. Depois a gente vai conversando mais sobre esse assunto, beleza? Valeu!